Bom dia, meus amados irmãos. Hoje a gente vai fazer uma leitura no livro de Gálatas, para falar um pouco sobre fé e sobre salvação. Eu vou estar lendo aqui Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16. Vamos ler, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, ele coloca entre aspas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo ele coloca essa história aqui no livro de Gálatas, porque justamente esse é o problema que está acontecendo na igreja de Gálatas. Os cristãos que uma vez foram resgatados à fé por meio de Jesus Cristo, e criam nessa salvação redentora através de Cristo na cruz, onde o próprio Cristo na cruz tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados foram colocados lá. Portanto, a salvação nos foi dada como um presente, uma graça, um favor imerecido que a gente não merecia mais, recebeu. Agora eles estavam retornando para uma fé no sentido de fazer coisas, fazer rituais para merecer essa salvação. Paulo ele começa a dizer que essa atitude condenável era a mesma atitude que os Gálatas estavam tomando. E qual foi essa atitude condenável que Pedro tomou? Ele se separou do gentio temendo os da circuncisão. Os outros judeus também entraram na mesma hipocrisia. E aí Paulo diz, quando vi que não estavam andando de acordo com o evangelho. Por que em desacordo? Porque o evangelho prega a salvação, você vai ser salvo, você é santificado através da graça e não pelo cumprimento de determinados rituais ou coisas do tipo. E aí ele coloca: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Desde sempre desde sempre Deus já colocou, Deus colocou o fato dos rituais serem apenas sombra, algo que demonstrava o que estava por vir, o que fala que Deus não se agradava do sangue desses animais que eram sacrificados ou do que era feito ali em si, mais do que aquilo significava, da sombra daquilo. Então não é o ritual que conquistava o coração de Deus, mas que Deus colocou aquilo para os homens para apontar para uma coisa futura, para que eles fossem salvos por meio da fé nessa coisa futura, a fé no Messias, e não por cumprir ritual A, B, C e D. Então, Paulo declara sua indignação, dizendo que, olha, nós não somos salvos por meio da lei, e não adianta, Pedro, você está retornando aos rudimentos da lei, querendo cumprir a lei para aumentar a sua santidade ou melhorar a sua salvação, porque nós somos salvos através da fé, do mesmo jeito que os gentios. E como é que esse texto se aplica a gente, uma vez que nós não somos judeus? Como é que eu posso ler isso e tentar aplicar isso na minha vida? A gente aplica isso quando a gente tenta cooperar, a gente tenta... quando a gente de algum modo tenta concorrer para essa salvação. Essas eram as palavras que eu estava querendo. Cooperar e concorrer. Como assim? Como se de algum modo eu precisasse ajudar Cristo para que eu fosse salvo, ajudar Cristo para que eu fosse santificado. Aqui eu não estou levando na questão do você procurar santificação, porque a própria Bíblia ela traz aquele que é santo, santifique mais, aquele que é sujo se suje mais, o limpo se limpe mais, no sentido de que todo cristão que tem um coração rendido aos pés de Jesus,
ele vai buscar a santidade, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que isso nos leva esse pensamento de que a gente pode cooperar, de que as nossas atitudes, as nossas boas obras, aquilo que a gente pode melhorar a nossa imagem diante de Deus, né? Pode dar em três casos que são errados. Primeiro, da gente se sentir justificado diante de Deus pelo aquilo que a gente faz, né? Depois que a gente pratica boas obras, a gente fica se sentindo mais santo, a gente fica se sentindo mais merecedor, né? A gente pode até se achar melhor do que outro, né? Você, sei lá, tá saindo para fazer evangelismo e vê o pessoal que tá na rua, sei lá, bebendo, né? E aí você tem aquele sentimento de ser melhor porque está fazendo uma boa obra, porque está fazendo uma ação, né? Como se aquilo fosse te justificar diante de Deus. E isso não é o caso, né? Não é nenhuma obra nossa que nos torna melhor ou pior do que alguém, apenas o favor imerecido de Deus que caiu sobre nós, porque a gente não merecia, né? E a gente tem que entender isso para nos mantermos humildes. O segundo caso é que a gente achar que uma atitude devocional nossa ou uma obra nossa para Deus, né, vai colocar ele em dívida com a gente, como se a gente achasse que ia merecer um favor de Deus. Por exemplo, estou precisando de um conseguir um caso na justiça, ou um emprego, ou uma aprovação na prova. E aí eu começo a me dedicar muito na igreja, ou sei lá, muita oração e tal. Não para estar próximo de Deus, mas entendendo que se eu fizer isso, Deus vai se alegrar comigo e ele vai me dar aquilo que eu estou precisando, né? Então isso é outro caso de que a gente acha que pode concorrer para a salvação ou que as nossas obras podem impressionar a Deus, né? E o terceiro caso, que é talvez o mais difícil de se tratar, né? É quando a gente acha que depois que somos resgatados do pecado através do sangue de Jesus, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a gente se encontra em, eventualmente, alguma situação de pecado e a gente não se acha merecedor de estar na presença de Deus. Por isso que a gente foge de Deus e acaba pensando, não, eu vou melhorar e aí eu vou correr para Deus, né? Ou seja, esse é o pensamento que demonstra mais absurdamente que estamos sendo como Pedro, que através de atitude, né, de nossas atitudes, a gente vai melhorar nossa aparência diante de Deus para poder chegar diante dele, né? Isso é muito fácil de ser quebrado quando você entende que você não merece de jeito nenhum e nunca mereceu estar ali por graça, né? E que em vez de você correr para longe de Deus para tentar se melhorar sozinho e chegar para Ele, o correto é você tá ruim, corre para Deus para que Ele te melhore, porque de você não vai sair nada bom, né? Isaías trata que nossas melhores atitudes, aquilo que a gente faz de melhor é como trapo de imundícia, né? Então não tem como esse pensamento, né, de pecar, se distanciar de Deus para melhorar e aí voltar, né? Ah, não vou orar agora porque eu não estou merecendo, ou Deus não vai me escutar porque eu sou muito pecador. Você é muito pecador o tempo inteiro, né? Mas se você se colocar, se derramar diante de Deus, um coração quebrantado e humilde diante do Senhor, ele não vai rejeitar, né? Ele não vai rejeitar essa oração, né? Então essa era a reflexão que eu tinha para trazer hoje no livro de Gálatas, com Paulo brigando ali com Pedro, né, por uma atitude dele, porque de algum modo ele estava querendo, pelo menos diante daqueles irmãos, né, colocar uma capa de um pouco mais santidade, um pouco mais justo, sendo que Paulo diz, ninguém é salvo por praticar, atuar, B, C e D, mas é misericórdia, misericórdia de Deus para não nos dar o castigo e graça de Deus para nos dar a salvação, né? Então era isso que eu queria trazer para os meus irmãos hoje. Que Deus esteja com todos, né? Força, né? Estejam com a esperança no seu Salvador, que nada é surpresa para Ele, né? Nada do que está acontecendo está fugindo do controle dele. E nossas vidas já estão guardadas, não porque nós somos bons, não porque você é legal, não porque você é bonzinho, mas porque Deus teve... Aprove a Deus, né, lhe salvar. E você tem que ser grato, né, e dedicar todos os dias da sua vida para Ele. Em nome de Jesus, que assim sejamos.